Criando filhos biblicamente, nós estamos mostrando que uma família permanecerá inabalável enquanto pais, filhos e inclusive a igreja se envolvem na vida uns dos outros, cumprindo suas responsabilidades conforme as instruções de Deus. Nós vimos pela manhã que criar filhos que glorificam a Deus é um grande desafio, mas vimos também que Deus nos deu todos os recursos para que possamos ser bem-sucedidos nessa empreitada de criar os nossos filhos para a honra e glória de Deus. Nós vimos alguns desses recursos, falamos sobre a palavra de Deus, o Espírito Santo, a oração, e eu preciso voltar para falar um pouco sobre a igreja local. Um irmão muito amoroso me alertou: Pierre, você começou uma frase, eu acho que você não terminou. E eu digo: obrigado, meu irmão. Eu quero voltar em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Um estímulo para nós. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Faz parte do plano de Deus a nossa reunião aqui. E faz parte do plano de Deus que essa reunião contribua, inclusive, na educação dos nossos filhos, que contribua em sermos bem-sucedidos na educação dos nossos filhos. A igreja faz parte dos recursos de Deus para essa transformação que Ele está realizando em nós e também nos nossos filhos. E congregar é muito mais do que se reunir aqui e assistir o culto. É muito mais do que isso. Inclui vir aqui, porque sem vir aqui não há comunhão. Mas é muito mais do que sentar no banco e ouvir a mensagem. Participar da igreja inclui nos considerar uns aos outros. Fala sobre relacionamento individual e coletivo. Estimularmos ao amor e às boas obras é o motivo pelo qual nós nos reunimos aqui. Um desafiar um outro, um estimular o outro, um animar o outro. Vivemos dias difíceis. O mundo tenta nos desanimar, e quando nós viemos aqui e nos reunimos, nós precisamos nos envolver na vida uns dos outros, para nos estimularmos a amarmos uns aos outros, amarmos a Deus, amarmos o próximo e aceitar esse desafio de viver em boas obras, isso é, viver a vida que Deus planejou na sua palavra. Vim para cá, sentar no banco, cantar, termina o culto, ir embora, você não congregou plenamente como Deus planejou para a sua vida. Então, nós precisamos nos admoestar. A palavra admoestar aqui é aquela palavra paracaléu, uma palavra muito jóia, porque diz que você vai se chegar ao lado de alguém e você vai falar com essa pessoa. Inclui você estimular, inclui desafiar, inclui repreender, inclui animar, e isso é congregar. E quando isso não acontece, aquilo que Deus planejou para você nessa reunião não está acontecendo da maneira como Ele quer, como Ele ordenou e como Ele planejou. E nós precisamos disso para termos famílias fortes. E nós precisamos disso para termos os nossos filhos também firmes e fortes conosco. Então, é uma bênção ter uma igreja que prega a palavra de Deus e que nos desafia a sermos o que Deus planejou.
Então, nós temos os recursos sim. Nós temos a palavra de Deus inspirada e poderosa. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a compreender a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Nós temos a oração, que é nós correndo para Deus para que Ele nos auxilie, e também a igreja local. Eu quero falar um pouco hoje sobre a autoridade para educar os filhos. Algumas coisas eu mencionei na mensagem pela manhã, outras coisas eu mencionei também no tema da mensagem anterior, que é sobre a prioridade, mas há coisas aqui que nós vamos enfatizar. A Bíblia deixa bem claro que os pais receberam de Deus a responsabilidade de treinar os filhos no caminho do Senhor. Os pais, para serem bem-sucedidos, é imperativo, é uma ordem, que os membros da família saibam, cada um deles, quais são as suas responsabilidades delegadas por Deus. E é muito importante que o marido saiba qual é a sua responsabilidade e que a esposa também saiba da sua responsabilidade. O marido é o cabeça do lar. Deus determinou que assim seja, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Não faz parte desse estudo nos aprofundarmos no papel do marido, da esposa e dos filhos, mas eu preciso mencionar. O marido deve ser aquele cabeça que ama. Ele deve ser líder em amar. Efésios diz, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Já falamos sobre isso, mas nunca se esqueça que o padrão do amor é o padrão de Deus para conosco, demonstrado também através de Cristo Jesus. É por isso que o marido continua e deve sempre continuar sendo um aprendiz. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça e vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu quero falar um pouquinho só sobre essa palavra discernimento. Às vezes nós, maridos, fazemos algumas brincadeiras e talvez tenhamos que recuar em algumas brincadeiras, porque brincadeira também transmite mensagem. Tipo, quem consegue entender as mulheres? Esse texto diz que nós, maridos, temos que liderar o nosso lar com discernimento. A palavra discernimento aqui é conhecer em profundidade a sua esposa. Entende? Quem é capaz de compreender? Deus. E agora você, se você tem Jesus como Senhor e Salvador, porque tem o Espírito de Deus que te ilumina. O problema é que nós somos preguiçosos em estudar a nossa esposa, em procurar entender como ela pensa, como ela age, como ela reage. Somos até preguiçosos em entender quais são as falhas que elas precisam também serem corrigidas. Entende? Nós precisamos compreender a nossa esposa para cumprirmos nosso papel de sacerdote. E a palavra de Deus nos fornece tudo o que nós precisamos para compreender a nossa esposa. Como nós não somos perfeitos em nada, vocês estão vendo isso vez após vez. Maridos, vamos nos esforçar para sermos aprendizes. E o mesmo se aplica em aprender a entender os nossos filhos. A palavra de Deus nos dá essas informações. O marido também recebeu a responsabilidade e o privilégio de ser o líder.
Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. O marido recebeu essa tarefa. Ele precisa assumir a liderança do seu lar. Homens, nós precisamos ter coragem. E desculpe a frase, a gente precisa ser valente. Marido não pode ser frouxo, não. No sentido de liderar o lar. No sentido de assumir a sua responsabilidade. Quando nós não cumprimos bem o nosso papel de liderança, a nossa esposa, ela fica toda dolorida, toda cansada, toda machucada, porque ela fica sobrecarregada. Então, e é importante isso no nosso lar, para que a nossa família seja bem estruturada, para que os nossos filhos tenham segurança também. Gosto muito dessa definição de líder, vocês têm aí, de John Piper. Definição de líder é um chamamento divino de um marido para tomar a responsabilidade primordial de liderança de serviço do tipo de Cristo, proteção e provisão no lar. Fornecer isso. Vocês têm aí? Eu não coloquei isso. Então, eu falhei. Perdão, eu pensei que estava na apostila de vocês. Me perdoem. Deveria ter colocado. Página 4 do primeiro estudo. Obrigado, meu irmão. Então está lá, pensei que estava aqui também. Obrigado. Muito obrigado, querido. Nós, maridos, precisamos liderar através do exemplo. Não só falando, não só comandando. Esse texto, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Certamente vocês já sabem que o termo pais aqui é masculino. O termo pais aqui não está falando para pai e para mãe. Está falando para os homens, está falando para os pais. Quer dizer que as mães não contribuem? Sim. Mas os pais são os líderes, então Deus fala com o líder para que o líder transmita isso para a sua auxiliadora. É uma chamada aos pais a liderarem a educação dos seus filhos, mesmo tendo que trabalhar fora de casa. Mas é ele que vai dizer para a esposa, olha esposa, a palavra de Deus diz assim, ele é o sacerdote, ele vai ensinar a esposa. Porque quando ele chega em casa, ele precisa saber como é que as coisas aconteceram durante o dia. Não é largar o trabalho na mão da esposa e... Então, é uma convocação para os pais. Por que será que nesse texto o Espírito Santo fez com que Paulo escolhesse a palavra pais, sexo masculino? Provavelmente porque nós temos uma tendência de relaxar nessa área. E Deus, amorosamente, maridos, pais, assumem essa responsabilidade. Mas o marido não pode fazer isso sozinho. O marido recebeu a incumbência também de sustentar o seu lar. Ele é o principal responsável de sustentar o seu lar. Significa que ele precisa sair para trabalhar. E Deus sabe disso. E Deus fez a esposa para ser auxiliadora do marido. E a esposa precisa entender que o papel dela é ser aquela que honra também o seu marido. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e depois, e a esposa, respeite o marido. E a palavra respeitar aqui é realmente honrar o marido. Tratar o marido como líder do lar, colocado por Deus. As esposas sabem que os maridos têm defeito. Nós, maridos, sabemos que nós temos defeitos.
Mas Deus diz, mesmo com defeitos, eu escolhi ele para liderar o lar. É uma questão de você confiar em Deus. Nem precisa confiar no marido. Confia em Deus. Que Deus vai direcionar o seu marido. E é triste nós vermos esposas, né, depreciando os maridos. Deixando de honrar os maridos. Mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Da mesma maneira, por que Deus escolheu o termo pais para conversar com os homens? Deus agora, né, mexe na área mais difícil para a mulher, provavelmente, que é a área de se colocar debaixo da liderança do seu marido. E vocês já ouviram, sofrer injustiça não é pecado, cometer injustiça é pecado. E às vezes as esposas vão ter que lidar com injustiças da parte do marido. Mas ainda isso não te dá liberdade de deixar de honrar o seu marido e de se submeter a ele. Então eu vou ler a definição de submissão também de John Piper. Submissão é um chamado divino da esposa para honrar, afirmar e estimular a liderança do seu marido e ajudá-lo a agir de tal forma conforme os dons. Isso é ser também submissa. É contribuir com o marido e ajudá-lo. É carregar o piano junto. E ela também é auxiliadora, e eu já falei sobre essa questão de auxiliadora. E eu quero só relembrar que ser auxiliadora é um termo honroso. Lá em Salmo capítulo 20, versículo 1 e 2, esse termo de auxiliador agora é usado para mostrar a ação de Deus em nosso favor. O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança e do seu santuário te envie, e é a palavra auxiliador aqui, te envie socorro desde Sião e te sustente. E a mulher é aquela que vai ser a edificadora do seu lar. Ela que vai auxiliar o marido nessa tarefa. Olha, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Muitas vezes nós queremos culpar apenas o líder do lar, né, por um lar estar se desfazendo. Não. Uma esposa também tem essa capacidade, quando ela não age de acordo com a vontade de Deus. Então mostra que isso é um trabalho conjunto, porque Deus assim planejou. É por isso que a esposa prudente, nós falamos isso, né, anteontem, é de valor infinito, é precioso. É preciosa. Os avós. Qual é o papel dos avós? Na nossa sociedade parece que nós não valorizamos como nós deveríamos a pessoa idosa. Mas os avós têm muita importância. Eles devem ser exemplo de como se obedece às Escrituras. Os avós devem fazer o papel de conselheiros, porque a palavra de Deus assim nos diz. E nós temos o exemplo que eu citei de manhã, sobre a avó de Timóteo, que foi citada por Paulo em contribuir com que Timóteo fosse aquele cristão excelente, a ponto de Paulo levá-lo consigo para continuar um treinamento. Novamente, nós vivemos uma sociedade em que aquilo que Deus diz que nós devemos nos envolver na vida uns dos outros, nós usamos o termo negativo, de estar se metendo na vida uns dos outros. Eu costumo dizer que a palavra de Deus afirma categoricamente que a submissão dos filhos ao pai, da esposa para com o marido, sempre é condicional. Qual é a condição?
desde que o líder não obrigue o liderado a violar um mandamento de Deus. Então, é condicional a obediência. Mas a honra, ela é para sempre. Você tem que honrar, né, o seu pai, a sua mãe, incondicionalmente. E uma maneira de honrar é ouvir atentamente os conselhos dos avós, por exemplo. Ouvir os conselhos uns dos outros. Então, vovô e vovó, você tem um papel fundamental. Aconselhar. Se vai atender o conselho ou não, é outro problema. Mas você está cumprindo o seu papel e procurando contribuir para que as famílias sejam famílias bem sólidas, que não se abalam. A responsabilidade dos pais, nós já falamos um pouco sobre isso. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Existem várias maneiras de nós provocarmos a ira dos nossos filhos. Por exemplo, o legalismo. O que é legalismo? Vamos ver se vai aparecer lá, ok? Legalismo é nós não distinguirmos padrões bíblicos de regras, de preferências. É não levar em conta erros, e cuidado com o que eu vou dizer aqui, não é? Não levar em conta a possibilidade e a liberdade de cometermos erros. Entende essa questão de liberdade de cometermos erros? Deus nos dá a liberdade, cuidado com o que eu vou dizer agora, de pecar ou não pecar. Ele não nos dá essa escolha. Ele diz, não pequeis. Não é? O primeiro conselheiro, quando nós vemos a palavra de Deus, é o próprio Deus, quando aconselhou Adão e Eva a não comerem o fruto através da sua instrução. A segunda vez que ele aconselhou, aos nossos olhos, parece que ele não foi bem sucedido, que foi com Caim. Né? Eis que o pecado bate à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Ele não impediu Caim de cometer aquela barbaridade. É muito importante que nós entendamos isso. Não é? Então, nós precisamos tomar cuidado na maneira como nós tratamos os nossos filhos. Nesses erros que nós chamamos de, eles agem de acordo com a preferência deles, em vez da nossa preferência. A Bíblia nos dá áreas de liberdade cristã, que nós temos direito de fazer algumas coisas, né, que não são pecados, né, do jeito que nós achamos melhor. Então, cuidado com esse tipo de legalismo. Cuidado também na maneira que nós vamos repreender os nossos filhos quando eles pecam de fato. Às vezes nós nos esquecemos, né, que nós também somos pecadores. Legalismo é a gente criar regra demais. Precisamos tomar cuidado com não criarmos regras demais. Jesus condenou os fariseus em relação a isso. Falando dos fariseus, atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Regras em demasia, não instrui os nossos filhos, causa sobrecarga e causa irritação. Crie regras que são bíblicas e fique com elas. Não vão além disso, porque também é um tipo de legalismo. Nós também provocamos a ira ou impedimos a eficácia do nosso treinamento em relação aos nossos filhos com a passividade. Eu falei um pouco sobre isso pela manhã, mas agora eu quero usar um exemplo prático sobre isso. Provérbios capítulo 13, versículo 27. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama cedo disciplina. Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Não sei se hoje nós vamos ter tempo de falar sobre disciplina, mas vocês têm tudo por escrito aí. Deixei de propósito sabendo que não ia dar tempo. Mas
olha esse texto, é um estímulo para que nós cumpramos o nosso papel quando é necessário, né, disciplinar os nossos filhos. E vocês já sabem, a disciplina física não pode ser aplicada sem antes ter ensinado a criança o que é que ela fez de errado, como ela deveria ter agido corretamente, e depois você vai explicar para ela o porquê que você precisa aplicar a vara, e depois que você usa a vara, você vai ajudar o seu filho relembrando ele, olha, o que você fez de errado, você lembra, né? Está convencido e você abraça o seu filho, demonstra o seu amor por ele. É um trabalho, mas vale a pena. Mas a maioria dos pais correm o risco de serem passivos, de não cumprirem a sua responsabilidade. Usam frases do tipo, é hereditário, ele é igual ao pai dele. É verdade, nasceu tão pecador quanto o pai. Mas isso não significa que você não precisa trabalhar na vida dele. Então, nós precisamos tomar cuidado, né, de não sermos passivos, ou uma outra palavra mais forte, preguiçosos, irresponsáveis diante de Deus. Cuidado também com a negligência. Deuteronômio diz que o treinamento dos nossos filhos deve ser aonde e quando? O tempo todo. Em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Às vezes nós corremos até o risco de sermos negligentes para encorajar. Hebreus capítulo 3, 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo pecado do engano. Nos incentivando aqui a estimularmos uns aos outros, a exortar. Por quê? Porque o pecado endurece o nosso coração. O nosso filho também corre o risco de ter o seu coração endurecido. E nós precisamos encorajá-lo, estimulá-lo, desafiá-lo, repreendê-lo. Dá trabalho? Sim, dá trabalho. Eu ouvi uma frase, essa frase não é minha, mas eu amo essa frase. Não é? A adolescência é uma bomba que você desarma quando é piquititico assim, ó. É lá que você começa a desarmar a bomba da adolescência. Você começa a treinar desde pequenininho. Você não vai ter problemas que a maioria das pessoas tem com os adolescentes, porque foram bem instruídos, porque você investiu tempo, entende? Você se desgasta um pouco mais quando eles são pequenininhos, depois você fica muito mais tranquilo quando eles são adultos. Deus ensina isso. Então, cuidado com a negligência. Por quê? Porque negligência é uma maneira de nós provocarmos a ira dos nossos filhos. Já falamos sobre a impaciência, ok? Mas eu quero falar algo importante sobre a impaciência baseado em Tiago. E, gente, isso aqui é uma lição para mim, por exemplo. Eu confesso para vocês que tem momentos quando eu vejo que a conversa está muito prolongada, eu começo a ficar impaciente, eu já quero responder, né? Talvez nem todos tenham esse problema e nós precisamos tomar cuidado. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E nós, pais, talvez por causa da nossa autoridade, nós não temos muita paciência para ouvir os nossos filhos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente aprende bastante com os filhos. É lógico que eles aprendem muito mais conosco, não estamos negando isso. Mas nossos filhos também são instrumentos de Deus para nos ensinar. Se você não ouve o seu filho, você não entende a lógica dele em relação àquelas ações. Se você não entende a lógica dele, você não vai entender como é que você vai aplicar a palavra de Deus para a necessidade dele. Então você tem que ouvir, você tem que entender o raciocínio dele.
Às vezes o raciocínio é bem antibíblico. Tá bom, mas você ouve e aí você pode aplicar a palavra de Deus na vida dele. Muito cuidado também com frases do tipo: você não tem jeito mesmo. Isso sai com muita facilidade da boca, às vezes, dos pais. Efésios diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente, essa palavra é dura, né? Unicamente. Mas sim unicamente o que for para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça ao que ouvem. O que significa unicamente o que é para edificação? Quando nós falarmos para os nossos filhos, o alvo não deve ser só condenar o pecado. Nós vamos mostrar o pecado para eles, sim. Mas o alvo não é condenar o pecado. O alvo não é mostrar o quanto ele é pecador. O alvo principal é mostrar para ele como é que ele pode ser igual a Jesus. E aonde ele falhou naquela conduta pecaminosa dele. Edificar significa torná-lo parecido com Jesus, moldar o caráter deles. Sabe por que Jesus nos salvou? Porque todos nós aqui somos mau caráter. Perto do caráter de Jesus, todos nós estamos aquém. É lógico que quando Jesus me alcançou, eu era muito mais mau caráter do que eu sou agora. Mas o fato de eu não ser perfeito ainda significa que o meu caráter ainda está sendo transformado. Eu sei que a palavra mau caráter é muito pesado, tá bom? Mas eu faço isso para você prestar atenção. Se o meu caráter ainda não é perfeito, significa que tem um lado mau nele que precisa ser trabalhado. E do seu filho também. Mas você não vai dizer para o seu filho: filho, você é um mau caráter. Você vai dizer: filho, você ainda e eu, nós não somos iguais a Jesus. Ainda nós não pensamos como Jesus, nós ainda não sentimos como Jesus e ainda nós não agimos perfeitamente como Jesus. E foi por isso que você fez isso. E agora, filho, papai é um instrumento de Deus para ajudar você nisso. E filho, dá para ser. Deus entende. Não desista de ser aquilo que Deus quer. Você está entendendo? Ele pecou. Você está mostrando o pecado dele. Mas você não está sendo aquela pessoa negativa. Cuidado com a hipocrisia. Muito cuidado. Né? Como nós praticamos a hipocrisia? Por exemplo, mudando as regras. Seja a sua palavra sim, sim, não, não, e o que passar disso vem do maligno. Prometeu para o seu filho? Cumpra, a não ser que a promessa que você fez foi uma promessa pecaminosa. Então você fala: filho, lembra aquela promessa que eu te fiz? Papai foi tolo, filho, me perdoa, eu não devia ter feito aquela promessa para você. E mostra para ele porque que a promessa é pecaminosa. Você cria uma regra, obedece a regra, a não ser que a regra é muito ruim, então você vai ter que confessar para o seu filho: filho, olha, papai está mudando a regra porque o papai não foi sábio quando fez essa regra, porque essa regra é perigosa. Aí você explica por quê. Mas não mude a regra baseada nas suas preferências. Você vai perder a confiança do seu filho, não é? Não deixe de cumprir as suas promessas. Cuidado com um falso perdão que às vezes a gente aplica para o filho, ok? E depois a gente quer que os nossos filhos perdoem os outros e você não pratica o seu perdão para com o seu filho. Muitas vezes os nossos filhos vêm e nos pedem perdão e nós estamos desconfiados se ele está arrependido de verdade. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Mas nunca se recuse a perdoar o seu filho. Porque senão você não vai conseguir treiná-lo que ele perdoe também os outros, inclusive você mesmo. Cuidado com a hipocrisia. E a hipocrisia se manifesta de muitas maneiras mais. Orgulho, por exemplo. Orgulho é uma maneira de sermos ou de demonstrarmos a nossa hipocrisia. Omissão, por exemplo, de confessar os pecados que você comete contra o seu filho é um tipo de orgulho. Olha esse texto.
o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas as que confessa e deixa alcançará misericórdia. Pergunta: será que esse texto só está falando sobre o pedido de perdão que nós temos que fazer para Deus? Deus nos disse: se nós pecarmos contra alguém, nós temos que ir lá confessar o pecado para sermos perdoados? Então, cuidado. Confessar pecado para os nossos filhos, de verdade, vai nos ajudar a prosperar. Isso é, a sermos cada vez mais prósperos no plano que Deus tem para a nossa vida, que se resume em ser igual a Jesus. Isso é prosperidade de verdade. Tensão entre pais e filhos é outra maneira aqui, né? Desculpe, tensão entre os pais é outra maneira de hipocrisia, né? Pais e mães sempre discutindo, sempre demonstrando para os filhos que não concordam com as decisões que estão sendo tomadas. Infelizmente, por causa do pecado, né, a esposa vai tentar competir com o marido pela liderança do lar. Por causa do pecado, o marido muitas vezes vai abandonar o seu papel de ser líder, sobrecarregando a esposa. O pecado fez um estrago miserável, ok? Mas nós não estamos à mercê dessa miserabilidade do pecado, porque a graça de Jesus nos alcançou. E agora nós temos poder para dizer não para o pecado. Poder para dizer não para os estragos do pecado. Isso afeta também os nossos filhos. Cuidado com essa inversão de papéis. Também nós provocamos a ira dos nossos filhos e com isso, né, prejudicamos a eficácia da nossa educação através da ira não controlada. Nós demonstramos ira, às vezes nós causamos danos físicos aos nossos filhos, usamos a vara de maneira inapropriada, com exagero, e às vezes com dano verbal. E a Bíblia afirma categoricamente: a ira do homem não produz a justiça de Deus. A justiça de Deus sempre tem como objetivo, em relação aos seus filhos, a transformação do caráter dele. Então, quando nós agimos com ira, mesmo que os filhos tenham pecado, toda aquela ação, seja com a vara, seja falando a palavra de Deus com ira, não vai produzir nos filhos a justiça que Deus quer que produza. Isso é, eles não vão ser transformados, você não está sendo um instrumento de Deus para convencê-los do pecado e que devem agradar a Deus. Não podemos agir com ira. Está com ira, tem que esperar, esfriar, buscar as informações para depois agir. Quando nós agimos com ira, nós estamos provocando a ira dos nossos filhos, porque nós não estamos criando na doutrina e na demonstração do Senhor. Cuidado com também esse amor baseado no comportamento. O que é o nosso amor baseado no comportamento? É quando nós agimos conforme a circunstância. Se o nosso filho está indo bem, você vai e abraça, né? Se o nosso filho não está indo muito bem, né, você maltrata. O amor sempre é não circunstancial. Entende o que significa isso? Não depende dos acontecimentos. Então precisamos tomar cuidado com isso. 1 Coríntios 13, né, termina falando sobre as ações do amor e o que o amor faz e o que o amor não faz. Dizendo que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba, isso é, jamais deixa de agir, jamais desmorona. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Não está dizendo que deixa o pecado para lá, não. Disse que o amor age, né? Aonde está o pecado? Age em favor.
Então precisamos tomar cuidado, né, com esse amor, só baseado no comportamento. E também cuidado com perfeccionismo. Exigir do seu filho perfeição absoluta daquilo que você acha ser melhor, das suas preferências. Provocamos a ira dos nossos filhos e impedimos a eficácia do treino com os nossos filhos quando nós damos preferência a um filho em especial. Você já conhece a Bíblia, vários exemplos sobre isso. E vocês sabem que teve um momento na minha vida, nos meus relacionamentos com os meus filhos, que a Ângela me chamou a atenção. Confesso para vocês que até hoje eu não estou convencido de que eu fazia isso. Eu confesso. Ela falou, Pierre, eu acho que você trata o Jean dando preferência a ele do que a Giovana. Eu não concordei com ela, estou sendo honesto com vocês. Mas sabe o que eu fiz? Comecei a prestar atenção. Falei, talvez eu faço isso sem perceber. E desde aquele dia eu comecei a me policiar. Eu não concordei, eu estou sendo bem honesto diante de Deus, senão estaria mentindo. E nem estou dizendo que eu não estava dando preferência para o Jean. Só que eu não percebi, não reconheci. Mas eu lembrei que ela é minha auxiliadora. E eu falei, bom, na dúvida eu vou prestar atenção. E aí eu comecei a ter procedimentos, se eu dava um beijinho na Giovana, no Jean, eu ia dar na Giovana também. Agora de propósito. E o beijinho era só um exemplo, e em todas as coisas mais. Entende? Precisamos tomar cuidado com isso. Às vezes é natural, não é? Pecaminosamente natural, mas não sobrenatural. Não é? Então, cuidado com essa questão de comparar irmão com irmão. Agora, não estou dizendo que não deve haver nenhum tipo de comparação, viu, gente? Porque a Bíblia diz que eu tenho que prestar atenção. Então, às vezes eu falo, olha, o ponto forte do Jean é tal, o ponto forte da Giovana é tal. Eu digo, olha, vocês podem aprender um com o outro. Observa. Então, não é uma comparação pejorativa. É tentando ajudar. Olha, desse jeito, olha daquilo. Né? Mas não esse tipo de comparação de constranger, de desanimar. Não é? Precisamos tomar muito cuidado com isso. Né? Cuidado com constrangimento com o seu filho, ok? Cuidado com chamar atenção na frente dos outros. Eu precisei conversar com o Jean e com a Giovana, e eu estou usando alguns exemplos positivos e negativos, porque como pastor e preletor, muitas vezes nós temos que dar exemplos, não é? E eu ficava muito preocupado porque eu sou uma pessoa que eu não saio muito da minha igreja, saio muito pouco, eu saio uma vez por ano, no máximo duas. Né? E às vezes você vai contar experiências, você acaba contando mais experiências de pessoas do seu convívio, essas pessoas podem ficar constrangidas. Eu falei, filho, muitas vezes eu vou usar vocês como exemplo. Né? Talvez você vai se sentir um pouco constrangido. Ok? Então você me ajuda nisso daí, ok? Por outro lado, as nossas experiências podem contribuir com outras pessoas, ok? Para ajudá-las no crescimento cristão e assim por diante. Então, de vez em quando, eu peço permissão para ele, mas de vez em quando ele fala, pai, mas olha, eu fiquei constrangido. Eu falei, filho, tá bom, eu vou tentar evitar, vamos ver o que a gente pode fazer em relação a isso. E assim por diante. Não é? A Giovana não liga muito, não, mas o Jean de vez em quando fala. Então, certamente, algumas vezes, e talvez muitas vezes, eu falhei nisso daqui. Mesmo dando essa justificativa. Pais, conversem com os filhos. Filho, você se sentiu constrangido? Às vezes o constrangimento dele, ok? Vamos dizer assim, às vezes ele se sentiu constrangido sem ter realmente sido constrangido, porque os nossos sentimentos nos enganam. Mas você vai conversando e você vai treinando você mesmo e o próprio filho. Mas é muito importante que nós conversemos a respeito disso. Tá bom?
Qual poderia ser a consequência de provocar o seu filho à ira? Normalmente essas são as consequências. Você acaba tendo uma pessoa dentro do seu... Tenho que pular, né? Vamos lá. Acho que é isso aí. Tá bom? Um dos efeitos é ter um filho indignado em relação à autoridade. Desrespeita a autoridade, não confia na autoridade, porque o pai provocou a ira do filho. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Então imagina que você provoca a ira do seu filho, ele agora não respeita a autoridade. Olha o perigo que nós estamos colocando os nossos filhos no futuro. Já pensou o seu filho demonstrando ira com facilidade com o chefe no trabalho dele? Perde emprego rapidinho, sofre prejuízo financeiro, vai colocar a família dele em perigo. Imagine o seu filho desrespeitando um policial doido da vida. Por quê? Porque nós provocamos a ira dele, ele não respeita a nossa autoridade, porque nós falhamos em ser bons líderes, e ele trata todos os outros líderes da mesma forma. Precisamos tomar cuidado com isso. Quando você percebe que seu filho está tendo dificuldade de respeitar a autoridade, senta com ele e conversa. Pode ser que você tenha deixado ou falhado em criá-lo na doutrina e na administração do Senhor. Agora, eu não estou afirmando que todo filho que não respeita a autoridade é porque os pais fracassaram, que longe de mim isso. Isso é uma mentira. Mas eu estou dizendo que nós podemos contribuir quando nós falhamos em criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Pessoas que rejeitam a autoridade, no final estão rejeitando a Deus. E por isso elas são presas fáceis de serem atraídas pelo mundo. Quantos pastores nós conhecemos que os filhos se perderam? E no púlpito eram excelentes pastores. E pastores dedicados, não estou dizendo que não eram, mas a questão da prioridade. Entende? E os filhos se tornaram presas fáceis do mundo. Precisamos tomar cuidado com isso. Pais, precisamos tomar cuidado, né, de nós não estarmos empurrando os nossos filhos para o mundo, porque nós não os criamos conforme a doutrina e a disciplina do Senhor. Como evitar a ira? Isso aqui é só uma passagem bem rápida, ok? Nós precisamos ser pessoas bem disciplinadas e com uma vida muito bem estruturada. Até como evitar a ira dos nossos filhos também, nós temos que pensar a respeito disso. Nós vamos tomar cuidado de não estar treinando os nossos filhos a resolverem os seus problemas na própria força. Nós temos que ajudar os nossos filhos a serem bem disciplinados, a terem uma estrutura de vida e também a dependerem de Deus para resolver os problemas. O primeiro ano de faculdade do Jan foi um ano difícil para ele. E é impressionante, ele estava acostumado com outro ritmo, né? Ele estava acostumado lá no... Agora é ensino fundamental, isso. Lá no ensino médio, obrigado, Joe. Lá no ensino médio, Anja, lá no ensino médio, os professores ensinavam ele passo a passo, naquela parte técnica e assim por diante, ele ia aprendendo. Quando ele chegou na faculdade, ele descobriu o seguinte, o professor falou, se vira aí, meu filho. Tinha professor que não conseguia falar o português. Ele teve um professor iugoslavo que não conseguia falar a língua portuguesa. Ele tinha que pegar e estudar sozinho. Ele chegava em casa falando mal dos professores. Eu falei, filho, vamos parar um pouquinho? Vamos pensar um pouco. Você orou para entrar nessa faculdade? Eu orei, pai. Deus não tem o controle de tudo? Tem, pai. Então, de alguma maneira,
Deus está usando essa situação na sua vida para desenvolver alguma área de você. Eu não estou dizendo que o professor é bom ou ruim, mas isso não é o mais importante. O importante é a sua reação diante disso. Treinando o meu filho a lidar com a ira. Entendendo que ele não tinha como resolver esse problema do professor. O professor não ia sair, não ia deixar de dar aula por causa dele. Entendeu? Ele tinha que se adaptar àquela situação. E ele precisava da ajuda de Deus. E precisava da ajuda de Deus para respeitar aquele professor, dar bom testemunho para ele e tentar falar em língua portuguesa o evangelho para ele. Porque ele está lá para isso também. Ou não está? Como evitar os nossos filhos em relação à ira também? Instrução, colocar na mente, ensinar, e tem, mais ensino para frente. E também amando os nossos filhos. Demonstrando amor por eles em todos os momentos. Quero falar um pouco de disciplina amorosa. E ao falar um pouco de disciplina amorosa, temos que falar também da disciplina não bíblica. Mas a disciplina amorosa é aquela que o filho é criado na disciplina e na admoestação do Senhor. A vara e a disciplina dão sabedoria. Então, você precisa aprender também a ensinar o seu filho, e quando ele está sendo rebelde, quando ele está teimando num pecado, pega a varinha e usa a varinha também. O perigo da disciplina não bíblica. Primeiro perigo, achar que somente a instrução é suficiente. Achar que, meu pai nunca usou a vara comigo. É algo que nós ouvimos. Então eu não vou usar também. Não. Então, tome cuidado, de instrução sem a vara, quando a vara é necessária. Ninguém está falando aqui que a vara é sempre necessária. Não é isso. Mas eu estou dizendo, quando o filho é rebelde, a Bíblia mostra quando ele está teimando num pecado, você precisa instruir e ir além. Ok? Muitos foram disciplinados com firmeza, porém não deram os resultados esperados. Você já ouviu isso? A pessoa não quer usar a vara e ele diz o motivo pelo qual ele não quer usar a vara. Eu conheço um monte de gente que foi disciplinada e eu vi o resultado na vida deles. Nós não podemos pegar as experiências para determinar se nós vamos obedecer a palavra do Senhor ou não. Existem muitos motivos para isso acontecer. Às vezes a pessoa foi disciplinada e o pai estava irado quando disciplinava. Bom, a ira do homem não produz a justiça de Deus. O problema não foi a vara. Ok? O problema foi que não usou a vara como Deus ordenou. Ok? Às vezes as pessoas aplicam a disciplina nos filhos porque os filhos estão incomodando, não é porque eles estão pecando contra Deus. Então precisamos tomar cuidado, não é? Com a maneira como nós usamos a vara, mas não use o exemplo das pessoas. Olha, tal pessoa usou e não funcionou, ou eu usei e não está funcionando. Se não está funcionando, você não está usando adequadamente. Volta para a Bíblia, procura instrução do seu líder e ele vai ajudar. Mas não acredite que somente a instrução vai produzir no seu filho aquilo que Deus planejou. Porque Deus afirma que a vara e a disciplina, isso é os dois, ok? A disciplina aqui é o treinamento, que inclui ensino e instrução. E também a vara é que vai dar sabedoria. Mas a criança entregue a si mesmo vai envergonhar o papai e a mamãe. Cuidado com a disciplina. Preciso ver onde é que eu estou agora. Antes disso. Ok, não sei. Cuidado com a disciplina que impede a criatividade e o potencial do filho. Deixa eu explicar um pouco sobre isso. Muitas vezes nós instruímos o nosso filho
Muitas vezes nós disciplinamos o nosso filho, mas nós não treinamos o nosso filho para fazer a tarefa que ele deixou de fazer bem feito, por exemplo. Então você chegou, falou para o seu filho, né, para a sua filha, ó, vai lavar a louça, porque você treinou ele que ó, você precisa demonstrar amor, né, pela mamãe, ajudando e assim por diante. Não é? Ela foi, lavou a louça lá e ficou mal lavado. Aí você fica brava, vai lá, briga, disciplina e não sei o quê. E aí depois você termina ali. Provavelmente, nesse caso, você nem precisava disciplinar. Você precisava conversar e dizer, bom, agora você vai ver como a mamãe faz. E deixa ela do lado. Se ela repetir o erro, então você vai, conversa com ela. Talvez você vai dar uma varada nela e você vai falar, agora você vai lá fazer de novo. Entende? Você precisa fazer bem feito aquilo. Você vai, aquilo que está sujo, e faz de novo. Então, você está aplicando a disciplina, mas você está treinando ela a continuar, a ser criativa. E outra coisa, cuidado para não exigir que os seus filhos façam o que você pediu do jeito que você faz. Entende? Não. Eles são pessoas que pensam ou têm uma lógica diferente. O Jan, de novo. Ele está... É ignorância da minha parte. Está lá aprendendo matemática, né? Tá indo, agora esse é fundamental mesmo, né? Lá no comecinho onde aprende conta de vezes. Gente, eu aprendi tabuada decorando tabuada. É pá, 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 pá. O Jan, ele tem dificuldade com decorar. Então, ele raciocinava. Entende? Ele chegava na mesma conclusão que eu, mas só que ele demorava mais. Eu falava, Jan, sabe que eu estou preocupado, filho? Que às vezes você tem que fazer a prova rápido. E decorar te ajuda. Não é? Então... E eu sempre, mas eu nunca disciplinei meu filho em relação a isso, eu só avisava isso. Mas até hoje, na faculdade, ele faz do jeito, ele tem o raciocínio dele. Muitas vezes ele fez uma prova e ele usou, né, um método diferente do professor. E já aconteceu do professor ter diminuído a nota dele. E aí depois ele volta para o professor, mas... Aí o resultado era o mesmo. Então ele explicava para o professor a lógica dele e o professor corrigia a nota. Então eu precisava tomar cuidado, porque eu poderia estar impedindo um outro lado da criatividade do meu filho. Ele não pensa como eu. E ele não é obrigado a pensar como eu. E eu estou falando isso porque às vezes nós damos tarefas para os nossos filhos, nós não estamos falando aqui de obedecer um mandamento ou desobedecer um mandamento. E nós pegamos no pé do nosso filho porque ele não fez exatamente como nós fazemos. Eu não consigo lavar louça sem fazer pré-lavagem antes. Eu não consigo fazer isso. Tem gente que tira sarro da minha cara por causa disso. Mas que coisa, para mim é um negócio esquisito. Você pega uma esponja, limpa, você coloca detergente lá e taca no negócio imundo. Coisa esquisita, né? Você gasta mais detergente. Não, eu faço uma pré-lavagem antes e depois eu lavo aquele negócio lá e pronto. É meu jeito de lavar. É minha criatividade. Chegou a esse... Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Com os nossos filhos, muitas vezes, nós disciplinamos os nossos filhos de tal maneira que a gente impede que eles sejam o que Deus quer que eles sejam. A criatividade deles, a maneira deles fazerem isso. Precisamos tomar cuidado. Ok? Convicções essenciais para a disciplina bíblica. Que convicção você precisa ter para, além de ensinar o seu filho, ok? Entender que o uso da vara é extremamente importante para que você tenha uma família inabalável, para que ele aprenda que obedecer a Deus sempre é o melhor e que não obedecer a Deus muitas vezes vai trazer prejuízo, vai trazer dor física,
vai trazer dor emocional e tem que ensinar a criança a entender isso através da vara. Primeiro, disciplinar é um mandamento. A estultícia está ligada ao coração da criança perversa. Está escrito isso aí? Não. A estultícia está ligada no coração da criança, toda criança. Mas a vara da disciplina a afastará dela. Eu acredito piamente nisso. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo venha envergonhar a sua mãe. Então, para você ser um pai e uma mãe que vai criar um filho conforme a doutrina e a disciplina do Senhor, para você usar, a disciplina bíblica, você tem que acreditar que é um mandamento e que Deus é sábio. Você só precisa aprender a fazer do jeito dele, não do seu jeito. Ok? Você precisa acreditar que você também é um representante de Deus no que se refere à autoridade. Entende? Você é um representante de Deus lá. E você vai prestar contas a Deus por essa autoridade que Ele te deu. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É uma ordem de Deus. Deus disse para você, eu estou te dando essa função. É você que vai fazer isso agora enquanto ela é criança. Não sou eu, não, Deus está dizendo. Eu te dei essa responsabilidade e te dei também esse privilégio. Então você tem que ter convicção. Para praticar a disciplina, é preciso ter convicção de que os filhos são um dom de Deus. Herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre o seu galardão. Herança carrega uma dupla conotação. E carrega a conotação de privilégio, então eu estou recebendo um presente, eu estou recebendo um privilégio, eu vou desfrutar dessa herança, eu vou desfrutar da presença do meu filho, eu vou desfrutar do amor do meu filho, vou ver ele crescer, eu vou desfrutar do serviço que ele vai me ajudar quando ele está na idade de ajudar, ok? Então eu vou desfrutar desses benefícios, mas também carrega a responsabilidade da minha obrigação de tratar bem ou de cuidar bem da herança que eu estou recebendo, de não desperdiçar aquela herança. Por quê? Porque eu vou dar conta a Deus da herança que Ele me deu. Então carrega essas duas conotações. Então eu tenho que entender que o filho é um presente que Deus deu para mim, mas que o meu filho continua sendo de Deus também. E eu vou prestar contas a Deus dessa herança que Ele me deu. E se Deus mandou, então eu vou fazer, porque Deus garante o resultado. Ok? Para praticar a disciplina bíblica é preciso ter convicções de que Deus deseja dar a você sabedoria e força para criar os seus filhos na disciplina e na administração do Senhor. Tiago disse, se alguém necessita de sabedoria, vai pedir para quem? E Ele vai dar. Para praticar a disciplina bíblica é preciso ter convicção de que estabelecer limites para o seu filho é também uma prova de amor. Dizer não, dizer o horário que vai chegar em casa, dizer sim quando pode se dizer sim, e com alguns cuidados, com algumas advertências, é prova de amor. E aí tem vários limites, a importância dos limites. Os limites não causarão ou solucionarão um problema. Limites não faz isso. Ok? Você colocar limite, você não vai evitar problemas só por causa do limite. Colocar limite não soluciona problema, mas ajuda você a lidar com eles. Porque o que soluciona problema é o ensinamento do Senhor. O limite é apenas um zelo que você vai ter reconhecendo a imaturidade e assim por diante. Revela a necessidade para ensinar a criança. Olha, o motivo pelo qual eu estou dizendo para você que eu não quero que você chegue em casa depois de tal hora
é esse. Quando você dá os motivos, você está ensinando. Você vai falar, a palavra de Deus diz que nós temos que ser prudentes. Vivemos num lugar assim, assim, assim. Por causa disso, a prudência faz com que é melhor você chegar em tal horário, por exemplo. Né? Protegem a criança de coisas com que ela não consegue lidar, proporcionam um bom cenário para a aprendizagem. E limites fazem parte da vida, não fazem? Eu posso fazer tudo o que eu quero? Faz parte da vida. E, de novo, alguns limites parecem até serem injustos. E daí? O governo está colocando limites sobre nós, de várias formas. Alguns são injustos. Nós podemos desobedecer esses limites? Nós não podemos. Então nós precisamos treinar os nossos filhos a entender. Filho, faz parte da vida. Né? Vai treinando agora de pequenininho. Crianças que não são treinadas a lidar com limites não estão equipadas para a vida. Não estão. Vão ser eternamente, entre aspas, né? Mas a chance de serem rebeldes por muito mais tempo e terem mais dificuldades de aprender, ok? É grande. Porém, nós precisamos aprender a colocar limites. Então, precisamos colocar limites razoáveis. Porque o próprio Deus nos ensina, né? O amor, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, limites que eles conseguem entender os motivos pelos quais a gente está colocando aqueles limites, ok? E que não tira do seu filho a oportunidade, vamos dizer assim, de se beneficiar de algumas programações, por exemplo, de algumas amizades, né? De algumas atividades. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, ok? E é muito importante que os limites sejam bem definidos. Eu sempre gosto daquele exemplo de o rei Saul com a instrução que ele recebeu de Samuel, que é lógico que foi instrução de Deus. Né? Então esse texto de 1 Samuel 15:3, nós temos a ordem de Deus para Saul. Vai, pois, agora, fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. Deus podia ter parado aqui. Podia ou não podia? Você vai lá, né? Não deixa pedra sobre pedra. Mas Deus, conhecendo, né, o nosso coração, diz assim, ó, e nada lhe poupe. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Ninguém aqui está sendo tentado em julgar Deus, né? Aqui é uma ordem justa, ok? Não vamos nem... Mas você entende que Deus deu a ordem e depois ele definiu bem, para não haver dúvidas. Nós precisamos nos treinar a fazer isso com os nossos filhos. Filho, a ordem é essa, entendeu? Repete para mim. Entendeu bem? Isso ajuda muito. E ordens executáveis. Né? Você não vai pedir para o seu filho de 5 anos de idade pegar o saco de lixo de 60 quilos para colocar lá fora, para treinar o menino a colocar o lixo lá fora. Pega aquele saco do Carrefour, ou seja lá o que for, e pede para ele levar aquilo que ele consegue, de acordo com a capacidade que ele tem, de acordo com os dons que ele tem. E se tem alguma área que ele tem dificuldade, diante de novo, dá uma chave de fenda para o meu filho. Tadinho. Deus não deu para ele, não, mas ele faz. Né? Ele me vê fazendo, ele até fala, pai, paciência, eu sei que eu preciso... Ele pega e bate para lá, e às vezes até se machuca, não é? Então tem coisas que ele tem que aprender, ok? Mas eu peço para o Jean aquilo que eu sei que ele tem capacidade de fazer. E aquilo que ele precisa arrumar um jeito, né, de começar a praticar,
né? É do meu lado, é com jeitinho, entende? Mas eu não obrigo ele a fazer. Por quê? Porque Deus fez o meu filho de outro jeito. Né? Para mim pegar uma ferramenta é fácil. Para ele já não é. Ok? Para praticar a disciplina bíblica é preciso ter convicção de que, ou para que, ok? Ou o que é necessário, estabeleça recompensas e punições apropriadas como parte da disciplina de seus filhos. Está aí o item F? Tá. Tem pessoas que não concordam com essa questão de recompensa. Eu quero que você pense a respeito disso. Eu concordo com essa questão de recompensa. Porque, apesar de Deus dizer assim para mim, olha, depois que você fez tudo o que deveria, você tem que se considerar servo inútil porque não fez mais do que deveria, ainda Deus diz, mas eu vou te dar galardão. Então, recompensa é bom. Né? Várias vezes eu dou algumas coisas para os meus filhos que eles nem esperavam. Eu ia para o seminário, né? Eu voltava sempre com balinha, para eles quando eles eram menorzinhos. Uma semana eu levava, outra eu não levava. E eu dizia, ó filho, isso aqui, ó filha, vocês estão sendo filhos obedientes. Obrigado por serem filhos obedientes. Não é? E quando eles pecavam, agora eu tinha liberdade também de pegar a vara com muito jeitinho, com muito amor, explicar para eles por que estava sendo feito daquela maneira. Não é? Então é muito importante nós estabelecermos isso, ok? Toda a Bíblia nós encontramos versículos dessa questão de causa e efeito, nós não encontramos? Por exemplo, Gálatas, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que você semear, você também vai colher. No Antigo Testamento, falando do povo lá, vocês plantaram vento, colheram o quê? Tempestade. Então essa questão de causa e efeito faz parte da nossa vida. Graças a Deus que temos a misericórdia de Deus acompanhando causa e efeito. Ok? Deixa eu só terminar falando dessa parte aqui que é muito importante, né? Essa questão de como deveria ser o ideal quando nós aplicamos a disciplina dos nossos filhos. Primeiro, a disciplina ela precisa ser mais imediata para a criança pequena. Por exemplo, se a criança tem 1 ano, 1 ano e meio de idade, ou 2 anos de idade, esperneou no supermercado, fez você passar vergonha no supermercado, porque eu quero essa balinha, não sei o que lá. Saiba que você precisa disciplinar essa criança o mais rápido possível. Se você deixar para disciplinar meia hora depois, ou 1 hora depois, ela pode não lembrar. Então, quanto mais jovem é a criança, mais imediata precisa ser a disciplina bíblica, sempre com instrução bíblica, mesmo que a criança não esteja entendendo nada. Porque nós temos um Deus que é soberano. E o ideal seria que a disciplina vá diminuindo à medida que a criança amadurece. Isso é, quando a criança é muito pequenininha, é pouca instrução bíblica. Não, filhinha, isso é pecado. E vara nela. Uma varada, sem machucar a criança. Entende o que eu quero dizer? E ela vai sentir a dor. Com 2, 3 anos de idade, você vai gastar mais tempo na instrução. E talvez o mesmo tempo na disciplina. Quando ela começa a ter 5, 6 anos de idade, você vai perceber que é mais instrução e bem menos disciplina. E quando a criança já está na fase de adolescente, porque você já começou bem no começo, a maioria não usa mais disciplina. O Jean de novo. A última vez que eu disciplinei o meu filho com vara, caramba, esse negócio está sendo filmado, né? Mas eu tenho que falar isso para vocês. A disciplina que eu aplico é, meu filho,
Tinha fralda, você abaixa a fralda, porque tem que ser na pele. Ok? Bom, vai crescendo, tira a cueca na pele. Um dia o meu filho fez algo, eu não lembro direito o que ele fez, eu estou sendo bem, mas ele fez algo que eu falei, filho, isso é muito grave na sua idade. Eu acho que ele tinha uns 15 anos, né? E já fazia, acho que uns 3, 4 anos que eu não disciplinava mais ele. Eu falei, eu falando com Deus, mas eu preciso, ele precisa entender que isso não tem nada a ver com ele. E eu falei, filho, isso vai ser vergonhoso, mas tu vai deitar aí e eu vou te dar uma varada no bumbum. É impressionante, ele com o olho na lágrima deixou. A hora que eu abaixei o bumbum dele assim, aquele negócio cheio de pelo. Meu filho é peludo, sabe? Eu falei, sabe quando você é o bumbum assim cheio? E eu cheguei assim e falei, nossa, meu filho cresceu mesmo. Mas, olha, Deus sabe que eu orei e falei, eu queria causar um impacto no meu filho para ele entender aquilo. Filho, e eu falei assim, filho, nunca mais eu quero fazer isso na minha vida. Entende? Eu nem sei, eu estou sendo honesto, eu nem sei se ele merecia, se ele não merecia, mas alguma coisa me diz assim, olha, o teu filho precisa entender que isso não pode, ele não pode nem pensar nisso. Né? Mas, olha, e foi muita instrução antes. E olha, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, com todas as minhas falhas e tudo mais, nós não temos preocupação com os nossos filhos, a não ser aquilo que, né, normal que você coloque Deus em oração, mas não de desobediência, não de rebelião. Né? Então, se Deus fez isso na vida de um pai tão defeituoso como eu, mas que sabia as instruções de Deus e fazia acreditando que estava fazendo do jeito que Deus queria, e ele vai acontecer na sua vida também, porque Deus é poderoso. Foi Ele que nos instruiu a agirmos dessa maneira. Né? Então, é muito importante que nós façamos isso, e eu quero encerrar com esse item. Para praticar a disciplina bíblica é preciso ter convicção de que a vara faz parte do método de Deus para ser usada para o bem. O alvo não é para espancar. Tem muita gente que é contra essa lei da palmada, ok? Eu sou contra quando há extremos, não é? Mas se eu entendi bem a lei da palmada, ela não proíbe você de usar a vara, né, no seu filho de maneira adequada e tudo mais. É que tem pais que espancam filhos e eles precisam de proteção, né? Mas nós temos que entender que a vara é para o bem. Esse texto de Eclesiastes tem tudo a ver com o nosso país. Tem tudo a ver com as injustiças que acontecem em vários lugares. Visto como se não executa logo a sentença sobre a obra má, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Resumindo, quando o pecado não é devidamente punido, a injustiça rola solta. É injustiça acima de injustiça. Por isso que nós temos que treinar os nossos filhos a não serem injustos, a obedecerem a Deus. E só tem um jeito. Ele precisa receber amorosamente a sentença que Deus determina, a vara, junto com a instrução. E depois vocês têm outras instruções a respeito da vara. Eu acho que eu posso parar por aqui. Mas eu quero dizer uma coisa, meus irmãos. A educação dos nossos filhos é extremamente importante para que tenhamos uma vida inabalável, para que os nossos filhos sejam filhos que suportem a pressão da sociedade, a pressão do inimigo, sem abandonar Deus, sem se abalar com esse tipo de pressão.
E nós só podemos fazer isso confiando que temos um Deus sábio, que tudo que Ele ensina é bom e funciona. A palavra de Deus não volta vazia. Ela prospera naquilo que ela foi designada por Deus. E as instruções que nós recebemos de Deus na criação de filhos, quando praticada, vai prosperar. Vai prosperar em sucesso. Para a honra e glória de Deus, mas também para benefício nosso. Então que Deus abençoe a todos nós e vamos perseverar para a honra e para a glória dele. Rendemos a Ti, Senhor Jesus, a nossa família. Brilhe em nós a Tua luz, dá-nos Tua graça e nos conduz. Da nossa casa seja sempre o sustentador. Rendemos a Ti, Senhor Jesus, a nossa família. Que seja o elo a nos unir e o nosso amor a repartir. Da nossa casa seja sempre pacificador. Tudo que queres para nós seja também nosso querer. Todo o Teu querer em nós faze-nos conhecer. A nossa casa vem encher da Tua glória, Teu poder, para nos manterem unidos em moda meu ser. Rendemos a Ti, Senhor Jesus, a nossa família. A Tua imagem refletir, paz e alegria irão fluir. Que nossas vidas seja sempre guia e protetor. Tudo que queres para nós seja também nosso querer. Todo o Teu querer em nós faze-nos conhecer. A nossa casa vem encher da Tua glória, Teu poder, para nos manterem unidos em moda meu ser. Tudo que queres para nós seja também nosso querer. Todo o Teu querer em nós faze-nos conhecer. A nossa casa vem encher da Tua glória, Teu poder, para nos manterem unidos em moda meu ser. Para nos manterem unidos em moda meu ser.